Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional hoje inicia no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 1 até o capítulo de número 3. E o tema do nosso devocional é: você conhece o segredo de Daniel? E o nosso texto base está em Daniel, capítulo 2, verso 17 ao 19, e o verso 22 ao 23, que diz: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Muito bem, antes de entrar aqui propriamente na mensagem, quero comentar alguns pontos aqui no capítulo 1 e assim sucessivamente no 2 e no 3, e a gente vai concluir essa mensagem entrando propriamente dito nela. Daniel, queridos, o que dá para perceber que ele foi um pouco contemporâneo de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Por quê? Porque lá no livro de Ezequiel é mencionado Daniel. Vamos chamar aqui Daniel de profeta, embora os teólogos não o chamem necessariamente de um profeta, até porque realmente ele diferencia um pouco a forma como o que acontece com ele no decorrer do livro. Ele é um pouco diferente do que acontece com Ezequiel. Então, Ezequiel realmente é um profeta literalmente, porque o livro é praticamente todo pautado em visões, em revelações e profecias, né? Mas eu quero também chamar Daniel aqui de profeta, porque de certa forma ele não deixou de ser um profeta, talvez não igual a Ezequiel, mas dentro daquilo que Deus o chamou para fazer. Então, só uma curiosidade que Daniel foi contemporâneo ali, talvez no finalzinho do ministério de Ezequiel ou no meio do ministério de Ezequiel. Muito bem, no capítulo 1 nós temos aqui um ponto bem interessante, que nós já vamos nos deparar aqui no capítulo 1, que é a fé que Daniel tinha, ao ponto de ele não se dobrar diante das iguarias da Babilônia, uma vez que ele foi levado para a Babilônia junto com seus amigos, e ele não aceita se beneficiar, da fartura, das finas iguarias que existiam na Babilônia. E aqui já é um ponto para nós aprendermos, porque é o seguinte, e fica uma lição profunda para cada um de nós. Daniel, ele sabia quem ele era. O primeiro ponto importante a ser ressaltado aqui: Daniel sabia quem ele era e sabia o Deus a quem ele servia. E servir a Deus, ele sabia que não é brincadeira. Então ele poderia muito bem: tô aqui nessa terra, ninguém tá me vendo, o rei tá me dando, por que eu não vou me alimentar das iguarias aqui? Mas não, ele preferiu negar talvez os desejos do seu próprio coração, das vaidades, e se focar no propósito de Deus. E aqui eu acho que é um desafio para todos nós e também para esta geração e para este mundo. A Babilônia é um mundo que nos oferece iguarias todos os dias. E aí eu deixo uma pergunta para você: como que está a sua identidade com relação a quem você é, com relação a quem Deus é na sua vida? Porque muitos estão como outros que foram ali para a Babilônia, desfrutando das finas iguarias. E ele mesmo, tendo a oportunidade de pecar, de fazer as coisas erradas, ele preferiu ter mais prazer no alimento espiritual, que o maior alimento espiritual é a presença de Deus. Amém? Então já fica uma lição para todos nós. Bom, e aqui no capítulo 2 nós temos aqui um mistério, que é a revelação que Daniel vai buscar de Deus, porque o rei da Babilônia, ele tem um sonho, só que ele não revelou que sonho era esse. Ele queria que as pessoas ali, os sábios, melhor dizendo, os sábios da Babilônia, falassem que sonho ele tinha tido e qual era a revelação. E o que Daniel foi buscar? Direção de Deus. Ele queria revelar, ele queria entender que mistério era esse. E assim haveria livramento para aquelas pessoas ímpias, porque a maioria dos sábios ali eram ímpios. E o mais interessante aqui, queridos, é que aqui eu já entro um pouco na mensagem desse devocional, que é o seguinte: Daniel sabia de um segredo e que eu e você precisamos saber, que é buscar a Deus nos momentos de dificuldade. Mas de que maneira? Debaixo de humilhação, debaixo de uma glorificação de quem Deus é, reconhecendo quem Deus é. Mais lá na frente você vai ver Daniel sempre se humilhando. E aqui que é um ponto, irmãos, muito importante para todos nós. Nós deixamos muitas vezes realmente de nos humilharmos.
Daniel faz meia-culpa, mesmo ele não sendo culpado das coisas que aconteceram, ele se faz culpado junto com a situação do seu povo. E eu pergunto para você, você tem feito essa oração de humilhação? Você tem feito essa oração reconhecendo os seus pecados ou você nunca pede perdão nas suas orações? Isso aqui é um ponto para se pensar. Porque se você não pensa e não pede perdão diariamente, talvez não estamos entendendo o que Daniel está querendo nos trazer. Daniel faz meia-culpa, mesmo sabendo que não era culpado das coisas que o povo cometeu. E era um homem fiel. E aqui que eu entro num tema tremendo para nossas vidas, que é o seguinte: ele revela o sonho. Ele não só revela o sonho, como também ele explica qual foi o sonho e traz a fiel interpretação. Quase no final do capítulo 2, ele fala, olha, fiel é esta interpretação. Pois bem, aí o rei Nabucodonosor vai reconhecer que só existe um Deus, vai glorificar o Deus de Daniel. Aí aqui que eu trago essa palavra para nossa vida, uma revelação aqui tremenda para os nossos corações nesse dia, que é o seguinte: tem muitas coisas na nossa vida que elas estão amarradas. Você está vendo até o problema está diante de você, mas você não consegue entender. Preste bem atenção, você não consegue entender o porquê do que está acontecendo na sua vida. O mesmo Deus que revelou os mistérios daquele sonho de Nabucodonosor para Daniel é o mesmo Deus que quer revelar para você a interpretação dos problemas que você está enfrentando. Talvez você está vendo o problema, talvez você toca no problema, talvez você está vivendo o problema, mas você não tem a interpretação do problema. E eu quero dizer para você, pelo amor de Deus, se humilhe, se arrependa, busque a Deus, porque Deus não deu imediatamente essa revelação para Daniel. Lá na frente ele vai dar em alguns momentos a revelação imediata, mas aqui ele fala os seus amigos pedirem misericórdia. E aí ele fala que mais tarde da noite, mais à frente, que Deus foi dar a revelação para Daniel. Então, talvez você está passando problemas, dificuldades, você está passando sérias situações, você está vendo o problema, você está vendo a situação, você está passando dificuldade, mas você não tem a interpretação do que é para você fazer. E aqui esse é o segredo de Daniel, é se humilhar, é buscar, é abrir propósitos, porque Deus ele vai dar as soluções que eu e você precisamos para resolver e entender o porquê dos problemas. Tudo tem um porquê. Talvez não entendemos na hora, mas lá na frente Deus vai nos dar. Se Deus pôde dar a revelação do sonho, do que a pessoa tinha sonhado, que só Nabucodonosor sabia, eu te digo que Ele pode te dar a solução para os seus problemas. Ele pode dar direção para você resolver situações. Todo dia você dorme, acorda, vive os problemas todos os dias, mas você não tem interpretação do que é para você fazer. Esse mistério Deus pode revelar para você. E aí eu concluo dizendo aqui no capítulo 3 o que aconteceu com Hananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não vão adorar a imagem feita pelo rei. E aí, queridos, tem algo que é importante que também nós precisamos aprender, já concluindo aqui essa palavra, sobre fé. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram condenados por não terem se dobrado diante da imagem, são lançados numa fornalha. Eles poderiam ter morrido, você sabia disso? Assim mesmo, eles glorificariam o nome do Senhor. Deus tirando eles da fornalha ou não, eles estariam glorificando ao Senhor. Deus proveu que eles glorificassem ele num livramento, andando com eles na fornalha, e o rei Nabucodonosor glorificando ao Deus dos céus, ao único Deus, o Deus do céu e da terra. E também em virtude disso, eles poderiam também ter morrido, porque eles não dá para dizer assim, não, apóstolo, eles tinham a certeza de que eles iriam sair de lá. Eles não tinham essa certeza. Eles saberiam que mesmo morrendo naquela fornalha, eles iriam glorificar o nome do Senhor. Essa é a fé que nós devemos ter. Tem coisa que o mundo quer que venhamos nos dobrar diante das idolatrias do mundo, mas nós devemos ficar firmes. Ainda que a nossa própria vida ela se perca neste mundo, mas na eternidade estaremos vivos para todo sempre com o Senhor. Então, queridos, eu finalizo dizendo sim que Deus nos ajude a desvendar os mistérios que muitas vezes a nossa vida está, e muitas vezes a nossa vida está amarrada, está presa. Eu e você precisamos de revelação, precisamos nos humilhar mais e precisamos acreditar, independente do que pode acontecer com a gente. O importante é estarmos firmes no grande mandamento que Sadraque e Mesaque obedeceram da Torá e do Pentateuco. Não terão outros deuses diante de mim. Esse mandamento estava firmado no coração deles. Não se prostrarão a outros deuses. Não colocarão outros deuses diante de mim. Eles foram fiéis ao mandamento de Deus. E Deus deu o devido livramento e também
a devida direção para a vida deles. Que Deus nos ajude a termos essa fé numa grande Babilônia que enfrentamos, que é este mundo, nesse sistema mundano. Que Deus nos ajude a ser como Daniel e como os amigos de Daniel.